Olá pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje nós vamos falar de ferramentas manuais e chegou aquele momento do curso, aquela fase em que a gente vai basicamente falar de ferramentas. Na aula de hoje de ferramentas manuais e nas próximas aulas a gente vai abordar as ferramentas elétricas e os seus acessórios. E para falar de ferramentas manuais eu preparei 3 listas, basicamente iniciante, intermediário e avançado. Mas como é que essas listas estão separadas? A primeira lista é uma lista obrigatória, é uma lista de ferramentas que você deve ter para começar. Na verdade, sendo muito honesto, é uma lista de ferramentas que eu acho que qualquer pessoa tinha que ter em casa numa maletinha, porque são ferramentas essenciais no dia a dia, seja para montar um móvel que você comprou, para fazer um pequeno reparo, para trocar uma instalação que não ficou bem feita, trocar, por exemplo, uma resistência. Então eu acho que é uma lista bem interessante, é uma lista que eu gostaria de ter uma maleta de ferramenta em cada lugar que eu vou, porque assim eu não preciso levar sempre a minha maleta. Então é uma lista bem completa para quem está começando. Seja você, vai montar um móvel, seja você, eu quero ter ferramentas em casa para salvar a minha pele na hora do aperto. Então essa lista é a lista que a gente vai tratar nesse vídeo. A lista intermediária é para você que já tem as ferramentas básicas e quer dar um upgrade aí no seu estoque de ferramenta, né, na sua coleção de ferramentas. São ferramentas interessantes de se ter em casa, são ferramentas mais voltadas para a fabricação de móvel e que você pode ir adquirindo com o tempo. Já a lista avançada é para você que é profissional ou para você que quer ter uma oficina completa. Ali já tem todas as ferramentas que você vai utilizar e algumas talvez você nem utilize com tanta frequência, vai utilizar talvez uma vez na vida, outra na morte. Então a lista avançada fica aí para quem quer saber um pouquinho mais de ferramentas. A primeira coisa que você precisa entender quando a gente está falando de ferramentas é que você não precisa da melhor ferramenta do universo, da melhor ferramenta que está disponível no mercado. Você precisa da ferramenta que te atenda. E se você está começando, fica aqui uma dica. Ao invés de comprar uma ferramenta de 100, 150 reais, compre 2, 3 e gaste o mesmo dinheiro, porque você está começando. E às vezes essa ferramenta um pouco mais barata vai durar ainda mais tempo na sua caixa de ferramenta e vai ser ainda mais útil. Então não invista tudo numa única ferramenta. Divida esse seu investimento em várias ferramentas de qualidade um pouquinho inferior, sim, de qualidade um pouquinho inferior, mas essas ferramentas serão úteis e vão te ajudar ao longo do tempo. Não precisa gastar todo o seu dinheiro para comprar todas as ferramentas da melhor qualidade, porque na maioria das vezes uma ferramentinha básica, aí vamos dizer uma ferramentinha de entrada, uma ferramentinha safada, vai te salvar a pele e vai te atender por muito tempo. Por isso, para você que está começando, estipule um orçamento bem fechado, bem compacto e siga esse orçamento tentando colocar o máximo de ferramentas possível dentro desse orçamento. Depois você faz o upgrade, depois você compra um alicate melhor, um esquadro melhor, uma chave de fenda de melhor qualidade. Depois você faz isso, mas num primeiro momento, vá no básico, vá no simples. O simples vai te atender com absoluta certeza. E as primeiras 2 ferramentas que você deve comprar é uma chave de fenda e uma chave Phillips. Chaves médias. A chave de fenda pode ser uma chave de 5 por 125 e a chave Phillips uma PH2 de 125 milímetros. Isso porque a Phillips PH2 é a mais utilizada em parafusos para mobiliário. Ela basicamente é a coringa, tá? Você vai usar ela para praticamente tudo. Então tenha uma chave Phillips PH2, uma chave de fendas médias, que elas serão essenciais. Se você também quiser comprar aquele kitzinho que vem 4 chavinhas, super recomendado, vale a pena, é um bom investimento. A próxima ferramenta é um estilete. Talvez você já tenha em casa um estilete escolar. Não vá por ele, compre um estilete profissional que tenha pelo menos a guia da lâmina metálica, tá? Não precisa ser com o corpo inteiro de metal, mas a guia da lâmina, o ideal é que ela seja metálica, que é um estilete um pouco mais robusto, mais durável, sempre lembrando o estilete de lâmina grande, não vá comprar o de lâmina pequena porque ele não é muito útil, tá? Então compre sim um estilete e uma caixinha de lâminas para você sempre poder fazer os cortes de fita de borda, corte de papel, rebarbamento, refilar fita de borda, dá para fazer um monte de coisa. Estilete é essencial, você deve ter em casa, então estilete está na lista com certeza. A próxima ferramenta é o rei da marcenaria, é o nosso querido esquadro. Um esquadro de 30 a 35 centímetros, um esquadro simples, já vai te atender muito bem.
Se você puder gastar um pouquinho mais, um esquadro combinado. Mas normalmente eu deixo o esquadro combinado mais para um nível intermediário, porque o esquadro simples ele já vai te atender muitíssimo bem e vai te ajudar muito. Na sequência do esquadro a gente precisa de ferramentas de medição. Então você precisa sim de réguas de aço, pelo menos uma de 30 centímetros e uma de 45 ou 50 centímetros. As réguas de aço são mais precisas principalmente para fazer marcação de ferragens. Marcação de dobradiça de caneco, marcação de corrediças, essas marcações que precisam um pouco mais de precisão, o ideal é você ter uma régua de aço que ela é um pouco mais precisa. Mas você vai precisar também de uma trena. Uma trena de pelo menos 5 metros é o ideal que você tenha, uma trena larga, então não vá comprar aquelas trenas muito fininhas, uma trena um pouco mais larguinha, que vai ter uma durabilidade um pouco maior e vai te ajudar aí a tirar a medida dos ambientes, posicionar uma luminária, achar a altura de uma prateleira, então você precisa de uma trena. Alguns marceneiros preferem o metro de madeira. Eu basicamente não gosto, eu tenho um bem pequenininho que eu praticamente nunca utilizei. É uma ferramenta que a maioria dos marceneiros e carpinteiros amam de paixão, mas eu particularmente não gosto. Mas fica a dica, se você preferir ter um metro ali dobrável, é legal você ter na sua caixinha de ferramenta, mas sendo muito honesto, eu não tenho e eu acho que eu só utilizei uma meia dúzia de vezes na minha vida. E já que falamos de régua, esquadro e trena, você precisa de algo para marcar, não é mesmo? Então sim, uma lapiseira. Joel, mas por que a lapiseira ao invés do lápis? Porque o lápis quebra a ponta, você vai deixar ele cair, ele vai bater, vai ficar ruim de apontar. Então pega uma lapiseira, não precisa ser uma lapiseira de ótima marca, mas ter uma ou duas lapiseiras, principalmente 0,7 na sua maleta de ferramentas, vão te ajudar muito, seja na marcação das ferragens, na marcação de um corte. Então sim, a lapiseira é essencial, tenha ela na sua maleta de ferramentas. Não deixe ela jogada pela sua casa não, deixa ela na maleta de ferramentas, porque com certeza você vai utilizar muito. E falando de marcação, nós não podemos esquecer do punção. O punção você não vai encontrar para comprar no mercado, então você compra uma chave de fenda, uma chave Phillips fininha, da mais baratinha possível, e você vai afiar ela com a ajuda de uma lixa de ferro, para que você tenha uma ponta bem afiada. Essa ponta você vai utilizar para fazer a marcação das posições dos parafusos, seja eles em dobradiças de caneco ou até mesmo em corrediças. E sim, punção salva-vida, tenha um ou dois pelo menos, tá? Deixa na sua maleta de ferramenta porque eles são extremamente úteis e são ferramentas que você faz comprando uma chave de fenda de R$3, de R$5 no máximo. Então vale a pena, tenha um punção na sua maleta de ferramentas que será extremamente útil. E já que você já colocou o punção na sua lista, você também vai colocar um martelo médio. Sim, ter um pequeno martelo vai te ajudar, eu acho que martelo todo mundo tem, ou pelo menos deveria ter. Então tenha um pequeno martelo. Precisa ser um martelo de unha? Não necessariamente, mas um martelo de metal. Eu, por exemplo, não tenho nenhum martelo de unha e não faço nem questão de comprar nenhum já há muito tempo. Tenho um martelinho de funileiro, que uma parte é quadradinha e a outra é um pouquinho mais achatada. Eu acho ele mais justo, principalmente para marcenaria. Então acho uma boa aquisição esse tipo de martelo. Mas pode ser um martelinho de unha mais baratinho possível, ele já vai te ajudar com certeza. E já que temos um martelo de metal, precisamos também de um martelo de borracha. Quando a gente vai dar aquela pancadinha de ajuste, normalmente a gente não faz isso com um martelo de metal, porque pode danificar o revestimento, amassar a madeira, então não é legal. Utilize um martelo de borracha pequeno. Ele é ideal, é baratinho, vale a pena ter na sua maleta de ferramentas. E um outro item que é praticamente obrigatório na maleta de ferramenta é uma espátula. De preferência uma espátula de 3 polegadas. Pode ser de 2? Pode ser de 4? Pode, tanto faz. Eu acho 3 polegadas uma medida bem interessante para quem está começando. Com a espátula você vai fazer desde reparos na sua casa, tapar um buraquinho com massa, você vai utilizar a espátula, mas na marcenaria nós vamos utilizar para a aplicação da fita de borda ou de outras colas, como por exemplo a cola de poliuretano, fazer o refile da fita de borda também, nós podemos utilizar a espátula ou o estilete. Com a espátula eu acho um pouquinho mais seguro para quem está começando, e eu particularmente prefiro muito mais a espátula do que estilete. Então ter uma espátula de 3 polegadas, pode anotar aí que você vai precisar comprar. E o próximo item, ele é obrigatório, não precisa ser para marcenaria não, é obrigatório ter em casa, tá? Pelo amor de Deus, tenham em casa um alicate universal. Você vai utilizar ele para tudo, desde cortar um parafuso, cortar um pedaço de fio, abrir uma embalagem difícil, soltar uma porca, parafusar alguma coisa.
Tem um alicate universal, ele vai ser extremamente útil. Na marcenaria a gente utiliza principalmente para cortar parafusos principalmente de puxadores, mas a gente consegue ali arrancar um prego, fixar uma porca, tem muita utilidade. Então tenha um alicate universal, pelo amor de Deus, tenha um alicate universal. E o próximo item é um arco de serra. Você vai utilizar para cortar MDF? Não. Você não vai usar para cortar MDF, você não vai usar para cortar madeira. Você vai utilizar para cortar os perfis de alumínio. Então muitas vezes você precisa de um perfil para uma porta de correr, para um perfil puxador. Então você vai utilizar ele mais para o corte de alumínio. Mas em casa você vai utilizar para cortar praticamente tudo. Então ter um arco de serra é bem interessante. Tenha o arco completo, não compre aquelas serrinhas pequenininhas. Não vale a pena a serrinha pequenininha, compra um arco grande. E junto com o arco, pelo menos 2 lâminas extras, tá? Então compre 2 lâminas para metal extra e deixe ali na sua maleta de ferramenta. Os próximos 2 itens são itens de nivelamento. Você pode sim comprar ali um nível a laser, mas sendo muito honesto, você está começando? Não vai no nível a laser, tá? Você vai comprar um nível de alumínio que vai te ajudar a alinhar as peças, principalmente aquilo que você vai fixar na parede, seja um quadro, seja uma prateleira, seja um módulo gaveteiro, o que quer que seja, você vai precisar de um nível de alumínio. Um nível de 45 centímetros é mais do que suficiente. É claro que se você for fazer uma instalação maior, de vários módulos, o ideal é que você tenha uma mangueira de nível. Sim, é uma mangueira transparente que você vai pôr água. É só isso. Tenha uma mangueira de pelo menos 3 metros. É bacana ter, se precisar tá lá, mas é algo que você compra em qualquer loja de ferramentas por 15, 20 reais. Então é algo que eu deixaria assim, ó, olha, eu vou precisar de uma mangueira. Aí você compra a mangueira de nível para tirar aquela linha bonitinha, bem retinha e deixar todos os móveis bem alinhados, que afinal de contas você precisa de uma montagem bem estruturada. O próximo item você já deve ter em casa, uma tesoura. Então tenha uma tesoura na sua maleta de ferramenta. Você vai utilizar para cortar fita de borda, para cortar fita crepe. Você vai utilizar uma tesoura em algum momento, então tenha uma tesoura, tá? É legal ter, deixa ali na maletinha de ferramentas. Pode ser uma tesoura pequenininha, uma tesoura até mesmo escolar pequena, mas compra uma tesoura já melhorzinha, tá? Não vai comprar daquelas mais furreca que tem. Compra uma melhorzinha, tenha uma tesoura. E o último item é de fato para você que está olhando para a marcenaria, para a fabricação de móveis, é uma lima do tipo Mursa de pelo menos 6 polegadas. Você vai utilizar ela para dar acabamento na fita de borda e às vezes ali no parafuso do puxador. Então tenha uma lima Mursa, ela que vai deixar o acabamento arredondado na fita de borda. Compre, você vai precisar dela, você vai usar ela para o resto da sua vida. Você não vai usar em casa, mas vai usar na fabricação dos seus móveis. Então uma lima Mursa é sim essencial ter. E todos esses itens é a minha lista básica, é o que eu recomendaria para você comprar amanhã, para você montar sua maletinha de ferramentas para amanhã. Esses itens eu acho essenciais, principalmente para quem está começando. Aqui na descrição do vídeo tem também a lista intermediária, que aí tem mais itens que eu acho que são interessantes de adquirir, mas adquira ele à medida que você vai investindo no seu trabalho, tá? Porque você consegue, com esse kitzinho básico, fazer muita coisa mesmo. Eu tinha muito menos do que isso quando comecei e deu para começar. Então assim, vale a pena ter esse básico e esse é o café com leite, tá? É aquilo que você vai precisar todo dia a dia. A lista intermediária e avançada você vai comprar à medida que você for evoluindo no trabalho. Lembrando que essas ferramentas eu estou pensando no trabalho com MDF no máximo compensado, tá? Não estou falando aqui do trabalho com madeira maciça, que aí com certeza eu incluiria outras ferramentas para o trabalho com madeira maciça, combinado? Então é isso, no próximo vídeo nós vamos falar de ferramentas elétricas, o que comprar, o que não comprar e o que eu indico. Então já sabe, não esquece de deixar o joinha bacana. Não está acompanhando o curso de marcenaria? Playlist completa para você assistir aqui, então clica aqui, vai assistir a playlist completa e a gente se vê na próxima aula. Até mais!